turma! Vamos a mais uma videoaula. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre biotecnologia, tudo bem? Então vamos começar? Bom, biotecnologia, ela é a área que compreende as tecnologias de manipulação de micro-organismos, plantas e animais. Isso tudo para que a gente possa selecionar e produzir indivíduos que tenham características do nosso interesse. Ou seja, através da manipulação de micro-organismos, plantas e animais, a gente vai gerar indivíduos que tenham características que sejam favoráveis a nós seres humanos, tudo bem? Um exemplo disso seria gerar carneiros ali que tenham uma maior produção de lã ou plantas que sejam mais produtivas, tá? Isso tudo a gente vai fazer através de ferramentas que compreendem ali o nosso conceito de biotecnologia, tá? Bom, acredita-se que a biotecnologia ela tenha surgido há mais de 10 mil anos atrás e que ela tenha contribuído para o desenvolvimento das civilizações. Por exemplo, porque ela permite uma maior produção de alimentos, o cruzamento seletivo de animais domesticados, tá? Seleção de sementes, ou até mesmo o cruzamento de variedades de plantas para a agricultura. Então, por a gente ter essa facilidade ali, não essa facilidade, mas para a gente conseguir fazer essas coisas através da biotecnologia, ela teria contribuído para o desenvolvimento das civilizações. Tudo bem? Por exemplo, os povos da antiguidade eles já utilizavam micro-organismos fermentadores para a preparação de bebidas e alimentos, como queijos, vinhos e pães. Isso é uma técnica da biotecnologia. Então, por isso que eu digo para vocês que acredita-se que ela tenha surgido há 10 mil anos atrás. Por mais que a gente não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje a respeito dos genes, do DNA e de todos esses conceitos, a gente já utilizava ferramentas da biotecnologia em prol do nosso benefício ali para a preparação de alimentos e bebidas, tudo bem? Bom, com a evolução das tecnologias e da ciência, o uso de mecanismos biológicos no combate à fome, doenças e na produção de energia sustentável torna-se cada vez mais comum. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente está utilizando da biotecnologia para melhorar cada vez mais a nossa condição como civilização, vamos dizer assim, como sociedade. Então, a gente está ali tentando combater fome, doença e produzir energia de maneira mais sustentável através dessas ferramentas. Tudo bem? Bom, na atualidade, a biotecnologia ainda está mais presente no cotidiano das pessoas. Resultado dos avanços biológicos na identificação das estruturas como o DNA, do funcionamento dos genes, da síntese das substâncias pelos organismos e dentre outras coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Bom, com esses conhecimentos, foi possível a gente alterar processos como, por exemplo, para produzir medicamentos e inúmeros produtos de interesse para a saúde humana, de outros animais e também no meio ambiente. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia genética. O que acontece? Após ali a descrição da estrutura do DNA, que foi feito em 1950 ali, tá? Pelos cientistas James Watson e Francis Crick, a biotecnologia ela avançou muito. Então, a gente começou a incorporar técnicas de manipulação do DNA para poder produzir mudanças nos sistemas vivos e auxiliar o melhoramento genético. Tudo bem? Então, surgiu com isso a engenharia genética, que é um conjunto de técnicas capazes de permitir a identificação, a manipulação e a multiplicação dos genes. Ela oferece meios para a gente manipular o DNA e, com isso, a gente consegue recombinar genes, alterando esses genes, trocando eles ou adicionando genes de diferentes origens, tudo bem? E isso permite que a gente possa criar novas formas de vida, possibilita mapear o sequenciamento do genoma das espécies, tudo bem? Lembra, genoma é o conjunto de genes que cada ser vivo tem, tá? A gente consegue criar seres clonados, desenvolver a terapia gênica ou produzir transgênicos. Então, isso tudo foi ali a partir ali do nosso, da descrição ali da estrutura do DNA, a gente possibilitou, né? Isso possibilitou com que a biotecnologia avançasse e deu origem ali ao surgimento desse ramo que é a engenharia genética, onde a gente consegue identificar, manipular e multiplicar os genes, tá? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Dentro da engenharia genética, a gente tem 3 ramos, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles. Primeiro, a gente vai falar ali sobre a manipulação gênica. A manipulação gênica, ela consiste na alteração artificial do genoma de um organismo por meio de técnicas de engenharia genética, tá? Então, um exemplo. A gente vai ter ali
a inserção de um gene com a intenção de que o organismo passe a apresentar uma determinada característica. Isso é uma coisa que a gente pode fazer através de manipulação gênica. Tudo bem? Organismos geneticamente modificados, que a gente chama de OGM, são organismos que passam pelo processo de manipulação gênica para modificação do seu genoma. Tá? Então, os organismos que a gente faz essa manipulação gênica são conhecidos como organismos geneticamente modificados. A maioria desses organismos geneticamente modificados corresponde a plantas, tá? Geneticamente modificadas, para produzir alimentos com uma maior quantidade de nutrientes ou para serem mais produtivas ou mais resistentes a pragas. Então, a gente faz ali uma alteração artificial do genoma de um organismo para que ele possa ter uma característica que seja favorável para a gente, como, por exemplo, uma planta produzir alimentos com maior quantidade de nutrientes, ou ser mais produtiva, né? Produzir uma grande quantidade, né? De frutos, exemplo. Entre os organismos geneticamente modificados, né? Os OGMs, a gente tem os organismos que a gente chama de transgênicos. O que é isso? Os organismos transgênicos são aqueles que receberam um gene de uma espécie que é diferente da deles. Ou seja, você pega o gene de uma espécie e coloca em outra. Tá? A gente está fazendo uma manipulação genética e essa manipulação de você pegar um gene de uma espécie e colocar em outra, a gente gera o que a gente chama de organismos transgênicos. E esses genes que são transferidos entre as diferentes espécies são denominados de transgenes. Tudo bem? No Brasil, para que os alimentos transgênicos sejam cultivados e comercializados, a gente precisa de uma aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que a gente chama de CTN-Bio. E essa comissão, ela avalia os riscos e benefícios do uso desse alimento transgênico, além dos possíveis impactos para as pessoas e para o ambiente. Então, tem toda uma regulamentação acerca dessa questão da manipulação gênica, da geração de alimentos transgênicos, tudo bem? Tem toda uma questão ética envolvida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a CTN-Bio é essa comissão que aprova ali, avalia os riscos e benefícios da gente utilizar esses alimentos transgênicos, tudo bem? Uma outra técnica que a gente tem dentro da engenharia genética é a clonagem. O que é clonagem? É uma técnica que eu vou produzir organismos geneticamente idênticos, ou seja, eles vão ter o mesmo DNA idêntico, tudo bem? Esses organismos são os clones, certo? A gente tem o que a gente chama de clones naturais, que é um organismo que apresenta naturalmente um material genético idêntico ao de outro indivíduo, o que pode ser observado em micro-organismos, plantas e também em alguns animais, principalmente naqueles que se reproduzem assexuadamente, onde a gente tem uma pequena variabilidade genética, como a gente conversou. Para que a gente tenha uma grande variabilidade genética, a gente tem que ter uma reprodução sexuada, onde a gente tem os gametas e a gente vai herdar características dos pais e das mães. Reproduções assexuadas tem uma pequena variabilidade genética, então a gente pode ter a presença de clones, né? Organismos que têm o mesmo material genético, têm o DNA idêntico, tudo bem? Bom, na espécie humana, também existem clones naturais. Os clones naturais vão ser os gêmeos monozigóticos, ou idênticos, né? Que são originados de um único embrião e apresentam o mesmo patrimônio genético. Bom, dentro desse conceito de clonagem, existe o que a gente chama de clonagem reprodutiva. O que é isso? É o tipo de clonagem feita para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. O exemplo é a clonagem de animais, tudo bem? Bom, esse tipo de clonagem utiliza uma técnica chamada de transplante nuclear, que consiste no quê? Você pega o núcleo de uma célula adulta do animal que você quer clonar, tá? E esse núcleo ele vai ser transferido para um óvulo que já teve o seu núcleo previamente retirado, ou seja, você vai substituir o núcleo de um óvulo pelo núcleo da célula adulta do animal que você quer clonar. Tudo bem? Vou explicar isso melhor para vocês. Tá aqui. A gente tem um exemplo da ovelha Dolly, que foi o primeiro animal, né, que foi clonado, né, que nasceu ali através de uma clonagem reprodutiva. Tudo bem? O que acontece? A gente pega, como eu falei para vocês, as células adultas, tá? Do animal que a gente quer clonar, o núcleo da célula adulta do animal que a gente quer clonar. Então, para isso, as células adultas da ovelha lá, da ovelha mãe, né? Da ovelha que originou a Dolly, vamos dizer assim, elas foram estimuladas para se dividir e ativar todos os seus genes. Aí o núcleo dessa célula, ele foi transferido para um óvulo, que estava sem núcleo. Esse óvulo, tá vendo? Ele foi retirado de uma outra ovelha. Tudo bem? E a gente inseriu o núcleo das células adultas da ovelha que a gente queria clonar dentro desse óvulo que já estava sem núcleo.
A partir daí, por meio de impulsos elétricos, de pulsos elétricos, na verdade, a gente provocou a fusão dessas células, tá? Para que posteriormente pudesse ocorrer a divisão celular. Após alguns dias, o embrião ali resultante desse processo, ele foi implantado no útero de uma outra ovelha que vai funcionar ali como barriga de aluguel. Ela simplesmente vai gerar ali, vai passar pelo processo de gestação. E depois ali de todo o período de gestação, vai nascer a ovelha que é geneticamente idêntica à ovelha doadora lá do item 1, essa ovelha que tá aqui, tudo bem? Então, assim, a gente gerou a Dolly. Só que a Dolly, ela teve muitos problemas de saúde, ela morreu precocemente, ela teve um envelhecimento acelerado. Então, tem algumas questões ainda que tem que ser estudadas acerca disso tudo bem? Então, tá aqui. A Dolly foi o primeiro mamífero clonado por transplante nuclear, que é essa técnica que eu acabei de explicar pra vocês. Tudo bem, gente? Bom, gente, além da clonagem reprodutiva, a gente tem o que a gente chama de clonagem terapêutica. Nesse caso, a gente clona células e tecidos com a finalidade de tratar doenças ou outros fatores ali que afetem a saúde das pessoas. Um exemplo disso seria que produzir órgãos e tecidos em laboratório para serem utilizados em transplantes. E a maneira que a gente faz isso está relacionada com os estudos e a manipulação ali de células-tronco, que são células indiferenciadas, ou seja, elas podem se transformar em qualquer tipo celular do organismo, tudo bem? E essas células, elas podem ser extraídas tanto de células adultas, né? Elas podem ser retiradas ali da medula óssea e de outros tecidos, tá? Ou de células embrionárias, que são ali derivadas dos estágios iniciais do embrião. Então, elas vão apresentar alta capacidade de diferenciação para originar outros tecidos, tudo bem? A utilização de células-troncos, com essa finalidade terapêutica, né, ela vem se tornando muito promissora, principalmente em casos de doenças degenerativas ou de danos ao sistema nervoso. Então, a gente tem aprimorado cada vez mais essa técnica, né, isso tem sido cada vez mais explorado, então tem se tornado muito promissor, mas é claro, a gente tem restrições éticas acerca desse tipo de situação. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, gente, uma outra técnica da engenharia genética, além lá da manipulação gênica e da clonagem, é a terapia gênica. A terapia gênica, ela consiste na identificação dos genes responsáveis por determinada doença e na manipulação desses genes, com o objetivo de substituir esses genes ou inativá-los, de maneira que a gente possa curar aquela determinada doença. Uma vez que eu identifiquei o gene responsável pela doença e eu tenho a possibilidade de manipular ele, eu posso substituir ou inativar, teoricamente eu posso curar aquela determinada doença, né? Então, a terapia gênica, ela é considerada um avanço para uma possível cura de doenças genéticas. E, além disso, ela vem sendo pesquisada ali para tratar de vários tipos de distúrbios, como doenças no sistema imunitário, câncer e doenças cardíacas, tá? Só que o que acontece? Nem sempre o alvo de uma terapia gênica vai ser ali o gene causador da doença. Um exemplo disso são algumas doenças cardíacas, nas quais o objetivo da terapia gênica não é a substituição ou inativação do gene que causa aquela doença cardíaca, mas sim, né, identificar alterações gênicas para combater o acúmulo de gordura nas artérias, ou até mesmo controlar a pressão arterial, ou ainda regular um gene que produz uma substância que possa fortalecer o músculo cardíaco e a parede das artérias coronárias, de maneira que a gente possa reduzir a probabilidade de um infarto ou de danos severos ali no miocárdio. Tá? Então, eu só estou dando um exemplo para vocês que nem sempre o alvo da terapia gênica vai ser aquele gene que causa a doença, vai ser inativar ou substituir aquele gene, mas sim pode ser um gene ali que produz uma substância que vai fortalecer o músculo cardíaco, por exemplo. Tudo bem? Bom, vou explicar aqui mais ou menos para vocês como isso tudo funciona. Primeiramente, o que é feito? A gente retira algumas células do paciente, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com vírus, que vão ser preparados para receber o gene de interesse. Então, o que a gente vai fazer? Na terceira etapa, a gente vai pegar o gene de interesse, né, que é o gene que vai produzir o que a gente quer, ou o gene que vai substituir aquele gene que causa uma determinada doença, ou vai ser aquele gene responsável por produzir uma substância que fortalece o músculo, né, como foi o caso que a gente falou ali da doença cardíaca.
Então, a gente vai pegar esse gene de interesse e vai colocar dentro do vírus, tá? Os vírus alterados, né, que a gente colocou o gene de interesse dentro, eles vão ser misturados com as células do paciente. E essas células agora elas vão se tornar transgênicas, né? Células geneticamente ali modificadas. E a gente vai colocar essa célula dentro do paciente. E essas células alteradas, elas vão passar ali a produzir, por exemplo, a substância desejada ali dentro do corpo do paciente. Tudo bem, gente? Deu para entender o conceito? Eu só quero que vocês entendam a ideia de como isso tudo funciona. Tudo bem?